Estão aqui conosco. Bom dia, Jefferson. Obrigado pela visita. Bom dia, Jorge. Bom dia, ouvintes da Rádio Itaberá. Bom dia também, Calbi. Obrigado pela visita aqui. Bom dia, Jorge. Bom dia aos ouvintes. Bom, como é que está essa questão da regularização fundiária aqui em Blumenau? Na semana passada, sexta-feira, né? Tivemos aí a liberação da certidão de regularização fundiária para mais 8 famílias, né? E outras que também acabaram ganhando documento de desmembramento, que é o início de todo esse processo aí para se regularizar os lotes. Como é que o município está? Em que ponto nós estamos hoje nessa questão da regularização de áreas irregulares? Bem, Jorge, a questão da regularização fundiária hoje em Blumenau, ela avançou em muito, né, principalmente nesse ano. O município de Blumenau está executando hoje. A gente tem nosso credenciamento, onde o município está contratando empresas para executar a regularização fundiária para o município, dos núcleos do município, né, as áreas sociais, né, do município, em torno de um investimento aproximado de 7 milhões. Então, a gente está trabalhando nessa frente com as empresas. A própria diretoria de regularização fundiária está executando com a sua equipe interna a regularização fundiária de outros 2 núcleos, né? Então, a gente já tem mais uma frente de regularização fundiária hoje no município. A gente está fazendo capacitação das empresas particulares para executar também REURB na cidade de Blumenau. Então, a gente realizou também esse ano o primeiro workshop junto com essas empresas, envolvendo todas as secretarias onde o processo de regularização está envolvido, né? O município também, né, criou o processo de REURB em etapas no município, então já facilita também a tramitação desses processos também dentro do município, né? Eu lembro que isso é histórico, né? A tentativa de se avançar nessa questão da regularização. Tem muitas famílias ainda que estão há anos tentando resolver essa pendência judicial que é ter, né, a escritura do imóvel e as dificuldades que é de se avançar, né, nesses processos, né, que é muito grande. Desde que começou esse processo, quantas famílias já tiveram os seus imóveis regularizados? Jorge, desde que o governo Mário Maria nos incumbiu dessa missão de fazer a regularização fundiária andar em Blumenau, né, então quando eu assumi a diretoria, então a gente, junto com os técnicos, a gente foi em busca de informações do que a gente poderia fazer para poder fazer os processos isso acontecer, né? Então a gente tem uma lei de regularização fundiária de 2017 que até então o município não tinha entregado nada em Blumenau. Certo. Então a gente sentou, fez a auditoria de todos os processos de regularização fundiária e partimos dali em diante. Então a gente já conseguiu avançar nos processos particulares, que são as REURB-E. A gente já conseguiu avançar, então a gente em breve já deve estar entregando também os processos de regularização fundiária particular também. A gente deve estar concluindo aí nos próximos 2, 3 meses. A gente vai entregar mais CRFs. Quando você fala particular, você está falando do proprietário do imóvel que por conta própria tentou regularizar a situação? Não, na particular, os próprios moradores do loteamento irregular contratam uma empresa, faz todos os projetos, o município aprova, emite a CRF e eles conseguem abrir a matrícula do lote. Certo, que não teve início determinado pelo governo, né? Isso. Foi particular da união dos moradores para tentar reivindicar. E são muitos esses processos que devem ser entregues? Hoje eu tenho aproximadamente ali nos próximos 2, 3 meses, a gente deve entregar 3 processos de REURB-E, que são os particulares, que giram em torno de 400 lotes aproximadamente regularizados. A gente tem mais uma REURB-S, que daí a REURB-S é do município, de competência do município. Aproximadamente mais 40 lotes que a gente deve estar entregando também dentro dos próximos 2, 3 meses a regularização. Estamos falando aí de quase 500 lotes regularizados, né? Isso, estão previstos aí para os próximos meses. E apesar de serem 500 lotes, é um número até de certa forma expressivo, mas no contexto geral ainda está longe do ideal, né? Ideal. Isso. A gente tem o nosso credenciamento, né, onde o município agora está investindo aproximadamente mais 7 milhões na regularização fundiária de 16 núcleos de REURB-S, onde o município entra com todos os investimentos, né?
Ali são aproximadamente 2.300 lotes que a gente deve regularizar. A gente inicia nos próximos meses 4 núcleos, onde chega a 1.300 lotes, né? 4 núcleos. A gente já está assinando o contrato em breve com essas empresas para eles poderem fazer os projetos. A gente faz as aprovações e a conclusão e a emissão da CRF. Né? O Calbi, como é que é feito todo esse trabalho, essa análise, esses avanços, né, para determinar as áreas que serão beneficiadas? Então, a questão do credenciamento foi selecionado as EIs, que são zonas de interesse especial, decretada por um decreto municipal, onde são áreas muito antigas, que já teve uma consolidação de assentamento das pessoas ali e não tem mais reversão. Essas áreas, por isso que foram escolhidas como áreas para o credenciamento, que eu, no caso, e também de acordo com o decreto municipal de regulação fundiária, são decretadas como REURB-S. São REURBs de modalidade social, onde o município faz os projetos e essas pessoas que conseguem a titulação, além disso, não pagam nenhum emolumentos por cartório. Aquelas taxas de cartórios para fazer a matrícula e todas as outras taxas desenvolvidas, eles têm isenção. Uhum. No caso, a outra modalidade é REURB-E, é onde a modalidade em si, ela está muito ligada ao beneficiário, à pessoa. Então, se a pessoa tem uma renda acima de 3 salários mínimos e não tem nenhum imóvel, no imóvel seu nome, ela consegue se enquadrar em REURB-S. Caso não, ela se enquadra em REURB-E, então ela tem que pagar os projetos envolvidos para fazer a regularização e também pagar todas as taxas do cartório. A gente segue o decreto federal e a lei federal da REURB, né, todos os critérios que precisam para ser analisado os projetos e o processo. E, no caso, eu cuido mais da parte de que as empresas elas mandam os projetos, eu analiso se estão de acordo com a lei. Caso esteja, a gente aprova através da comissão e segue o processo para a emissão da CRF. Quanto tempo, mais ou menos, né, leva desde o início do processo, né, para se regularizar uma determinada área, né, com imóveis que estão irregulares? Jorge, a gente tem processos hoje de REURB-E de 2019 ainda, né, que foram abertos lá em 2019. Hoje, o loteamento que a gente concluiu e entregou na sexta-feira foi um loteamento que a gente abriu a REURB e concluiu ela em 6 meses. Rápido, né? Sim. Porque pela questão hoje de a gente iniciar essa questão de fazer o processo em etapas, isso nos facilitou muito e conseguimos adiantar, né? Então hoje a gente tem os processos de REURB-S muito mais adiantados e no REURB-E às vezes o que mais acaba atrasando hoje, às vezes a empresa acaba demorando muito para nos entregar o projeto alterado com o que a gente solicita, né, ali. Mas hoje a gente tem um contato, a prefeitura hoje de Blumenau tem um contato muito mais próximo com essas empresas também, com os moradores, né, também com o cidadão. Então a gente está conseguindo então fazer esses processos fluírem mais rápido. Né? Também muda muito de acordo com o tipo de área desse núcleo, né? Porque o Blumenau tem muitos rios, né? Nesses rios tem as APPs, né? De acordo com o Código Florestal. Então quando esses APPs, que são áreas de preservação permanente, que são em torno desses rios ou córregos, eles precisam fazer um estudo ambiental. E quem analisa é a Secretaria de Meio Ambiente, o SEMAS. Então, aí isso também dificulta porque tem que ter um engenheiro florestal, tem uma série de critérios que a SEMAS pede de acordo com o Código Florestal para entregar esse projeto. Ou também, às vezes, como também Blumenau tem muito áreas de perigo, então, se esses lotes estão identificados dentro de uma área de perigo, de risco geológico, passa pela geologia, que vão ter que fazer um estudo geológico ou se não fazer medidas mitigadoras ou obras de contenção para poderem cumprir de acordo com a lei. Então, quando tem esses casos, dificulta um pouco o processo, mas isso vai muito da empresa. Se a empresa tem a equipe necessária e faz os projetos de acordo com as secretarias respectivas, o processo vai rápido. É muito mais da empresa do que da gente. A gente já está estabelecendo um fluxo e
E é isso aí. E quando é público, né, e que esbarra nesses tipos de problemas? A gente também tem que seguir a mesma... Quando está em APP, a gente tem que seguir o mesmo processo. No caso, a gente tem no Vila Vitória um caso de uma área de aterro, né? Sim. A gente teve que fazer um projeto também, um estudo, um PRAD, junto com a SEMAS, para colocar dentro do processo para estar ok o processo. Então, se tivesse risco geológico também, a gente teria que fazer as obras. Geralmente, quando tem risco geológico, uma das medidas que a gente mais utiliza é a relocação, pela questão de que uma obra de contenção é muito cara. Então, realocar dentro do próprio núcleo esses imóveis de alto risco se torna um pouco mais simples. Devido à nossa topografia, né, acaba se esbarrando em muitas situações semelhantes? Blumenau é muito complicado por isso. E também isso que dificulta um pouco a questão, acho, da regularização, que que tem muita área de risco ou tem muita área de APP. Então, isso... As empresas têm que ser mais qualificadas no sentido de ter profissionais que consigam fazer esses estudos e entregar esses estudos para a gente conseguir aprovar e regularizar, né? Por isso, muitas vezes o processo começa, né? Muitos moradores não entendem a demora tão longa, né? De um processo que é tão lento, né? Mas é devido a todas essas dificuldades, né? Hoje o processo de REURB, ele é o mesmo, tanto para a prefeitura quanto para o particular. Então, na REURB-S, eu vou seguir o mesmo processo que a REURB-E segue. Então, as mesmas coisas que são cobradas dentro do REURB-E, a gente também cobra do próprio município, né? Então, se ele segue o mesmo processo. Né? Vamos lá. Qual é o tamanho da área irregular em Blumenau? Vocês têm esse levantamento? Quilômetros quadrados. Para que a gente tenha noção, né, de como é a cidade, o que se calcula, por exemplo, né, de imóveis irregulares aqui no município? Quilômetros quadrados, assim, a gente nunca chegou, né? Porcentagem, né? Mas uns 40%. Mas são muitos loteamentos irregulares aqui no município? Aproximadamente 88 loteamentos irregulares. Foi feito um levantamento do IBGE, onde ele classifica 88 núcleos, áreas, como assentamentos precários. Esses assentamentos precários é de acordo com a definição do IBGE, no caso, né? Ele até definiu, nomeou novamente como todos esses tipos de assentamentos como favelas. Ele classifica em geral, ele generalizou dizendo favelas. Então, tu tira 88 favelas em Blumenau. Mas para ser irregular, no caso, não precisa ser precário, né? Pode ser que teve um loteamento ali e não foi registrado, então esses lotes não têm titulação, então já são irregulares. Ou invasões que o próprio IBGE não conseguiu identificar. O que a gente tem é que foi feito em 2010 um plano municipal... 2010? Isso. O plano municipal de habitação, onde foi identificado 55 áreas, onde está inclusas essas EIs, que são zonas de interesse especial, como áreas com déficit de habitação e estão dentro do nosso planejamento para a regularização fundiária, melhorias. Né? No caso, porque a habitação e a regulação fundiária estão muito ligadas. Né? E esse plano está sendo atualizado esse ano, né? O plano municipal de habitação, então provavelmente a gente deverá ter atualizações na quantidade aí de loteamentos irregulares, né, nessas áreas. Então, pelo menos, segundo o IBGE, tem 88 loteamentos irregulares aqui em Blumenau, né? E se a gente multiplicar por famílias, seriam quantas famílias morando em áreas irregulares? Hoje a gente tem uma média, mas aproximadamente isso deve gerar em torno de 100 mil famílias, né? 100 mil famílias vivendo em áreas irregulares. Olha o tamanho que é, né? E a dificuldade que é de se chegar à regularização de todas essas áreas também, né? Porque cada uma, como vocês acabaram de falar aqui, tem as suas particularidades. Muitas delas, muitas dificuldades. Sim. Às vezes até necessitando que aquele imóvel seja retirado dali, né? Porque não seria um local adequado para isso. Jorge, gostaria de acrescentar também, né? Só para os ouvintes entender o custo da regularização fundiária para o município, né? Hoje a gente tem, o município entra com toda a infraestrutura nos loteamentos, né, onde a gente executa a REURB-S e também a regularização fundiária. Então a gente gira em torno, em uma média ali de cerca de 5 a 10 milhões para regularizar um loteamento. Né? Então a gente tem as nossas áreas EIs, são 16 áreas EIs.
Se a gente colocar uma média de 10 milhões em cada área ZEIS, o município está investindo cerca de 160 milhões. 160 milhões nessas áreas já mapeadas. Somente nas áreas ZEIS, né? Então, fora as outras áreas que o município também, né? A gente tem o Madre Paulina, foi o loteamento que a gente entregou agora. Não era uma área ZEIS, não era uma área mapeada pelo município, mas que o município, como o loteamento é um loteamento público, é do município, que foi aberto lá na década de 2000, esse loteamento, para atender demandas de famílias que tiveram suas casas, perderam suas casas por deslizamento, casas que pegaram fogo na época, né? Então teve muitas situações disso na época, em 2000. Então foi aberto esse loteamento, foi construído casas e destinado a essas famílias. Só que o município lá na época de 2000, lá no ano de 2000, eles abriram o loteamento, mas não fizeram a regularização total desse loteamento. Fizeram a regularização de parte dele. Então, hoje a gente entregou a regularização da outra parte que ficou como irregular, né? No caso. Como fazer, né? Como é que o morador que está nos ouvindo agora, que não tem a escritura do seu imóvel, está numa área irregular, tem dificuldades de conseguir, ele pode fazer para regularizar a sua situação? Qual é o pontapé inicial que se dá? Por onde a gente começa? Primeiramente, essa região onde ele está morando, no caso a gente chama de núcleo, ele tem que ser antes de 2016. Caso a gente identifique que esse núcleo não é antes de 2016, a gente não consegue regularizar, de acordo com a lei. Caso desculpa, depois de 2016, né? Caso o núcleo tem que ser antes, então, caso ele seja antes de 2016, ele consegue, pelo processo de REURB, fazer essa regularização. Caso tem que ter um responsável técnico, aí pode ser uma empresa ou uma pessoa física, no caso, né, fazendo todos os projetos, mas aí tem que seguir todos os projetos de acordo com o decreto federal, onde ele pede a topografia da área, onde ele pede um projeto urbanístico daquela área, e dependendo da situação daquela área, tem que ver caso tiver alguma restrição, né? Se tem área de APP, se tem risco geológico, tem que ter outros estudos, né? É que, Jorge, hoje muito se fala hoje também, né, nos loteamentos que a gente vai, sobre o uso capião, né? O uso capião hoje é uma modalidade também, tu consegue fazer a regularização, só que tu faz a regularização do teu lote. Tua rua e o teu loteamento continuam regular. E qual é a diferença nisso, né? Eu acho que é importante a gente explicar aqui, primeiro, o que é. Qual é a diferença de eu ter o meu lote regularizado e de eu ter o loteamento onde eu moro, né, o todo ali daquela região regularizada? Com o uso capião, o morador consegue regularizar o seu lote. Com a REURB, ele regulariza tanto a rua, que dá acesso ao seu lote, quanto o seu lote, e o loteamento inteiro fica regularizado, como um todo. Então ali você consegue buscar os benefícios que a prefeitura tem. Pavimentação, coleta de lixo, água, luz, todos os benefícios. Equipamentos públicos podem ser levados para o local. Então, quando usa uma série de benefícios. Utiliza o uso capião, tu titulariza o lote. No caso, consegue fazer financiamento, consegue utilizar só a matrícula do lote. Quando a gente utiliza a REURB, a gente regulariza o núcleo. E como ele falou, a rua, ela, de acordo com a lei, ela é absorvida pelo município e vira pública. E quando ela se torna pública, os moradores, os beneficiários, no caso, eles têm todos os direitos de uma pessoa que tem uma área regularizada, né? Uhum. E nesse caso eles não têm, né? Certo. Olha, a Mara, nossa ouvinte, ela fez alguns questionamentos aqui, está acompanhando, né, o que vocês estão falando. Ela pergunta o que precisa para regularizar, onde o cidadão vai para regularizar. E se o imóvel é depois de 2016? Tá, e daí? Faz o quê? Vai para onde? Como? São muitas dúvidas que muitos moradores têm. Tem, né? 3 vias de limitações legais. Primeiramente, é REURB. No caso, tem que ser antes de 2016. Infelizmente, ou felizmente, a lei prevê essa data de marco temporal, né? Tá, mas quer dizer que depois de 2016 não consegue? No caso, se essa lote estiver dentro de uma rua oficial, por exemplo, ela consegue fazer um desmembramento, parcelamento do solo, através da lei de regularização de 2021 do município.
Então seria outro instrumento, que seria, no caso, um de membramento, ou em 2 lotes, no caso. Mas a rua tem que ser oficial, tem que ter uma atestado oficial. Esse lote tem que estar frente para uma rua. Se, no caso, não dá uma dessas opções, tem que ser pela CEPLAN mesmo. Aí tem que ver a questão se vai ter que fazer um loteamento daquela área, vai ter que fazer, o tipo de parcelamento vai te utilizar. Porque a lei, ela prevê só até 2016. A gente não consegue fazer fazer uma regulação num lote, por exemplo, de 2019. O que pode acontecer é que, como a gente vê o núcleo, né? O núcleo é uma ocupação de edificações, que talvez tenha uma infraestrutura de luz, uma infraestrutura de pavimentação ou drenagem, ou tem abastecimento de água ou energia. Dentro da lei tem alguns requisitos que também precisa dentro desse núcleo ter antes para ser considerado consolidado, né? Porque a lei fala que tem que ser um núcleo consolidado não reversível e não pode de difícil reversão. Então tem que ser considerado, tem que ter esse conceito. Então, mas por exemplo, tem esse núcleo formado e tem uma casa que foi construída posteriormente a essa data. E por um acaso, essa casa foi construída, mas ela não foi multada, não foi embargada. O município não conseguiu fiscalizar e identificar essa casa para impedir. Ela já está construída, já está edificada. Aí, nesse caso, pode. Mas o núcleo em si, ele tem que ser antes de 2016. A edificação pode ser que a gente consiga... Pode ser feita mais tarde, mas o loteamento tem que ter surgido até 2016. Isso. Né? Mesmo que a construção fosse mais tarde. O processo da REURB ele é aberto na Praça Cidadão com a documentação necessária, né? Que é a princípio. Tá, vamos lá. Quem tem dúvidas, começa por onde? Vai onde para tirar as dúvidas? Por exemplo, eu moro numa rua, eu não sei nem se é regular ou não é regular. Então eu me preocupei e quero tirar todas as dúvidas. Onde eu vou? Com quem eu falo? O morador pode procurar a Diretoria de Regularização Fundiária, que fica na Secretaria de Desenvolvimento Social, na CEMUDES, né? Então pode procurar lá a diretoria, pedir informações junto aos técnicos, né? Então a gente tem sobre a sua área. Isso, sobre a sua área. Então o engenheiro pode dar uma olhada lá no local. A gente tem um arquiteto também que faz parte lá da regularização fundiária, onde eles podem buscar as informações iniciais ali, onde o morador pode, a partir dali, seguir com o processo, né? Se for REURB, a gente já orienta, né, a contratação de uma empresa, a escolha do morador, né, para fazer toda a documentação e dar entrada no processo de REURB Paranás, né? Quem já sabe que o loteamento é irregular, que tem irregularidade, que já sabe tudo, o que ele precisa de documentação para dar esse pontapé inicial para a regularização? O primeiro passo que a gente faz é a instauração, que é basicamente dizer que aquele núcleo é considerado uma REURB. Como eu falei, tem alguns casos que não é considerado. Então, a Comissão de Regularização Fundiária, ela instaura dizendo que aquele núcleo é realmente uma REURB. Para ter essa instauração, precisa de documentos mínimos, que seriam a identificação dos beneficiários, a matrícula daquela gleba ou daquela região, um projeto do núcleo, delimitando a área daquele núcleo e os confrontantes daquele núcleo. Consulta jurídica, uma consulta jurídica, que é um caso de relatório de conformidades, que tem uma parte jurídica, ambiental, geológica da área, social. É mais de entender como formou essa implantação irregular. Uhum. Tudo isso está na nossa lei municipal e no nosso decreto municipal, com todos os requisitos necessários para essa instauração, e também está muito de acordo com o decreto federal da lei. Uhum. Qual é o planejamento da regularização fundiária, né? Você falou ali que são cerca de 500 lotes que devem ser regularizados aí nos próximos meses, né? Mas qual é o planejamento da regularização até o final do ano, né? Quais são os avanços que estão previstos, o que ainda vai ser feito? A gente tem a previsão ainda de entregar até final do ano pelo menos mais 2 locais de REURB-S, né, que são aproximadamente mais 600 lotes.
Então, a gente tem essa previsão de fazer essa entrega. Essa entrega é através do credenciamento, né, que a empresa vai nos apresentar a documentação. Então, a princípio, hoje, Blumenau tem a previsão de entregar, pelo menos até o final do ano, cerca de 1.200 lotes regularizados. Aproximadamente até o final do ano, né? Mas, como o IBGE diz que tem 88 lotes irregulares com assentamentos precários e ainda outras áreas que também podem apresentar esses lotes, se calcula aí uma média de 100 mil famílias vivendo em locais irregulares, a gente precisa avançar ainda muito, né? E o planejamento da Secretaria é justamente isso, cada vez avançar mais nessa questão da regularização fundiária. Com certeza, Jorge. A gente hoje, a Diretoria de Regularização Fundiária trabalha em várias frentes para justamente conseguir dar conta de toda essa quantidade de regularização fundiária. Né? Hoje, além, né, o município está contratando empresas para executar a regularização fundiária para o município, a própria prefeitura está com as equipes internas, está executando regularização fundiária. Também a gente está realizando capacitação para as empresas de fora virem executar a regularização fundiária aqui no município, né? Que daí são as REURB particular. Então o município tá tentando ampliar a quantidade de regularizações, né? E por que é necessário ter o imóvel regularizado? Jorge, além dos benefícios, né, da prefeitura, né? Hoje a prefeitura não pode levar os benefícios para um loteamento irregular, né? Isso a gente não consegue. Mas isso já os benefícios que a prefeitura tem, né? Levar a coleta de lixo, água, luz, fazer a manutenção, a CEP na rua, nominal a rua, né? Então a gente tem relatos de famílias que, né, quando a gente fez nomeou a rua dela, ela chorou porque agora, né, foi um relato que até o próprio secretário de planejamento uma vez me passou, que uma senhora chegou a chorar porque agora ela pode pedir um iFood na casa dela. Né? Né? Então, às vezes, coisas simples para nós hoje, né, tomar um banho na nossa casa com energia, com água, pedir um lanche em casa, ter suas correspondências chegando na sua residência, né, tu ter o CEP ali da tua rua. Além ainda da valorização do seu imóvel, né, com toda a tua documentação, né, isso aproximadamente a gente estima ali que o imóvel chega a valorizar cerca de 50% com a documentação, né, entregue. Onde é que fica o setor de regularização fundiária da Secretaria de Desenvolvimento Social? É só chegar lá na secretaria? Isso, é só chegar lá na nossa secretaria. Onde é que fica a secretaria? Otto Henning. Vocês deviam saber o endereço da secretaria, né, cara? Fica ali no começo do Garcia? Em frente à Autona. Em frente à Autona, é uma transversal da Paul Werner. Isso. Ali próximo à Autona, né? A Secretaria de Regularização Fundiária, né? E funciona em que horário ali? Das 8 às 5. Das 8 da manhã às 5 da tarde. Isso. Nesse horário só precisa marcar, agendar alguma coisa ou só basta chegar lá, eu tenho uma dúvida aqui com a localidade onde eu moro, queria receber orientações e tal. Pode chegar lá na diretoria lá que será atendido. Isso é muito importante até para as pessoas terem noção, né? Lógico que quando a comunidade se organiza numa determinada área e busca em comum acordo entre eles, né, e em grupos fazer a regularização é mais fácil, né? Sim, mas individualmente também é possível, né? É possível fazer individualmente, mas a gente sempre orienta as pessoas a buscarem a regularização como um todo, né? Então é mais fácil então fazer o projeto e regularizar todos de uma vez do que, né, apenas um. Né? Então a gente, além de a gente colocar a secretaria à disposição, a gente também vai nas comunidades então atender em loco, né, o cidadão. Então se quiser agendar, a gente vai até lá na comunidade, explica para a comunidade sobre o que é a REURB, como funciona a REURB, né? Isso é muito importante. Jefferson, obrigado pela tua participação. Obrigado, Jorge. Contato, tem algum contato aí? O WhatsApp, telefone, alguma coisa que o pessoal pode fazer, pode guardar para tirar alguma dúvida inicial, né? Saber se o caso dele é realmente um caso de regularização,
que as pessoas tenham esse acesso a essas informações mais rápidas. Se ficou alguma dúvida nesse caso, entra direto lá com a Secretaria de Desenvolvimento Social lá, que traz todas as informações, né? Jefferson, obrigado pela tua participação aqui, uma ótima semana. Obrigado, Jorge. Calbi, obrigado também pela participação. Muito obrigado, Jorge. Eu conversei com Jefferson Zager, diretor de regularização fundiária, e Calbi Padilha Albino, engenheiro civil. Falamos sobre esse trabalho da regularização fundiária aqui em Blumenau.